Como vocês estão? Eu estou com saudade. Eu andei um pouquinho ausente, né, devido ao meu outro trabalho. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre algo inusitado que aconteceu essa semana. Essa semana eu gravei uma live falando sobre a autorresponsabilidade dos pais, né? Focado mais ali no relacionamento pais e filhos, mas focado mais no adulto da relação. E veio um jovem, um adolescente que que assistiu o meu IGTV, veio me perguntar assim: mas nós, filhos, somos autorresponsáveis também? Nós temos a nossa autorresponsabilidade em relação ao relacionamento pais e filhos? Com certeza, né? Com certeza, ele como filho, ele tem que ter alguns cuidados ali, como por exemplo, honrar teu pai e tua mãe, respeitar teu pai e tua mãe, né? A boa parte dos adolescentes, eles ficam em êxtase quando eles fazem parte de um grupo de jovens. Quando eles se tornam populares, quando eles são aceitos em um determinado grupo, isso faz com que eles tentem seguir os parâmetros daquele grupo. E às vezes esquecem dos parâmetros do seu lar. E aí geram conflitos. O pai não compreende a mudança de comportamento do filho, né? Entenda pai, quando eu me refiro a pai e mãe. Os pais não entendem a mudança de comportamento do filho, em contrapartida, o filho não consegue expor o porquê ele está se comportando daquele jeito, e aí cria um conflito dentro de casa, né? Então, é normal do adolescente, quando ele entra para um grupo de jovens, ele é aceito num grupo, ele acha ali a tua turma, ele se sentir pertencente àquele grupo, e a tendência é que ele altere um pouco o seu comportamento em casa, porque ele vai absorver um pouco daquele comportamento do grupo, aquele comportamento comum ali do grupo. Por isso que é importante os pais sempre estarem próximos aos seus filhos, sempre tentarem entender o que acontece com aquele adolescente, porque quando é criança você ainda tem um controle maior de onde vai, com quem vai, que horas volta. Quando é adolescente, você já tende a perder um pouco esse controle, porque ele já pode sair sozinho, né? Ele fala, vou na casa do meu amigo, mas vai na casa de outro amigo. Então, você não tem tanto controle assim quando se trata do adolescente, porque ele já tem um poder de locomoção maior. E aí o que acontece? Se os pais eles são muito distantes dos filhos, quando crianças, e não vem trazendo essa proximidade na adolescência, a tendência é ficarem mais distantes ainda. Então, é necessário que vocês, pais, caminhem lado a lado aos filhos de vocês quando crianças, tentando sempre conversar, articular, dialogar, entender o porquê do comportamento do seu filho. Novamente, não é errado pôr de castigo, não é errado quando ele faz alguma coisa errada, você repreender, mas a questão é como você faz isso e com a intensidade certa. Porque às vezes o menino derruba um copo d'água em cima da mesa, cai no chão, molha o chão, a mãe acabou de limpar e foi acidente. Com certeza foi sem querer. E aí o pai e a mãe da vez, menino, eu acabei de limpar isso aqui, você sujou tudo, vai lá buscar o pano, vai limpar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você é irresponsável, você é descuidado, você é desleixado, você não toma cuidado, e começa a direcionar para essa criança, para esse adolescente, palavras de forte impacto emocional negativo. E ali você vai estar gerando uma crença de incapacidade no seu filho. Pronto, seu filho, ele não é mais capaz de acreditar que ele pode, que ele pode fazer alguma coisa. Ele vai acreditar que ele não pode, que realmente ele é incapaz, que realmente ele é descuidado, que realmente ele é irresponsável, que ele é desastrado.
As palavras que a gente direciona para uma criança, elas são fortes. Aquela criança, ela absorve aquela palavra, cria uma memória e aí ela se torna daquele jeito. Então, quando a gente vai conversar um pouquinho, quando a gente vai conversar com os nossos filhos, nós temos que cuidar. Não é que você não vá falar de uma forma direta. Filho, você derrubou o copo d'água. Como que aconteceu isso? Toma mais cuidado da próxima vez. Coloca amor nas suas palavras quando você for falar com seus filhos. E a mesma coisa os filhos. Às vezes os nossos pais, e eu falo nossos porque eu sou filha, e quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu tenho alguns problemas. Eu tive alguns problemas aí com a minha mãe durante a minha infância e a minha adolescência, e eu não entendi o comportamento da minha mãe. Minha mãe, ela me ama muito e eu não duvido disso. Mas às vezes o comportamento dela não demonstra esse amor todo. E nós, filhos, nós temos que compreender também os nossos pais. Às vezes, muitas coisas que os nossos pais direcionam pra gente, eles aprenderam com os pais deles. Foi a forma que eles aprenderam a cuidar da gente. Então, nós precisamos compreender isso. Tem pais que eles têm excesso de cuidado. Eles se preocupam tanto com vocês que eles querem cuidar de vocês. E às vezes vocês se sentem sufocados, mas tentem compreender o comportamento dos pais de vocês. Tá? Qual que é a autorresponsabilidade do filho? Respeitar seus pais, obedecê-los. Quantas vezes a minha mãe falou para mim, Litsuei, não faz isso. Litsuei, não saia com aquelas pessoas. E eu fiz o quê? Eu fiz o que ela falou para não fazer. Eu saí com quem ela disse para eu não sair. E no fundo, quem tinha razão? A minha mãe estava certa. Ela percebeu, talvez pela vivência dela ou pelo sexto sentido de mãe, que alguma coisa estava errada ali. E eu, uma adolescente rebelde, porque eu fui uma adolescente rebelde, eu simplesmente ignorei o que a minha mãe falou e fui lá e fiz. Para depois eu ter que falar para ela, poxa, você tinha razão, né? Então, assim, procurem dialogar com os pais de vocês, não escondam dos pais de vocês. O que acontece? O mundo, ele tá aí, e eu vou falar uma coisa para você. Se você fizer as escolhas erradas, ele vai te levar para um caminho completamente errado. E não faça as coisas para você se enturmar, tá? Esse se enturmar, a gente fala do ego. O que é o ego? O ego é aquilo que você quer mostrar para a sociedade que você é. Então, você é carente, você vai buscar ser pertencente a algum grupo. Isso é normal do adolescente. O adolescente, ele fica um pouquinho mais carente, ele busca pertencer a algum grupo para ele fazer parte de alguma coisa. Só que às vezes esse grupo, ele é um grupo que não é tão legal. Ele é um grupo que vai te levar para o caminho das drogas. E esse é um caminho, muitas vezes, sem volta. Ele é um grupo que pode te levar ali para a prostituição. Ele é um grupo que pode te levar a cometer alguns crimes, como furto, essas coisas. Então, o consumo demasiado de bebida alcoólica e de outras drogas lícitas ou ilícitas. Então, tome muito cuidado, porque no final de tudo, só vai restar a sua família. E quando eu digo família, é principalmente pai e mãe. São aquelas pessoas que realmente nos amam. Quando você não vê mais saída, são eles que vão estar ali, muitas vezes, para te amparar, tá? Então, o que acontece? É interessante que você pense antes de fazer. Ah, mas meu pai falou que não é para eu namorar com aquele menino, mas para provocar meu pai, eu vou namorar com aquele menino ou com aquela menina.
Vale a pena? Vale a pena fazer isso para provocar você criar ali um atrito dentro da sua casa, para alimentar alguma coisa que não é verdadeira? Quando a gente fala de ego, o ego não é você na sua essência. O ego é você diante da sociedade. E aí, quando a gente está diante da sociedade com ego, a gente quer fazer tudo para agradar todo mundo, a gente quer fazer tudo para ser aceito. E quando você faz tudo para ser aceito, você não é feliz. A felicidade, ela é momentânea. Aí eu quero fazer parte de um grupo, então eu vou fazer tudo que aquele grupo quiser, tudo que aquele grupo faz, mas aquilo ali não sou eu. Enquanto eu estou no meio daquele grupo, na euforia de estar ali, me sentindo pertencente, me sentindo importante, ok, eu estou muito bem, eu estou feliz. Quando eu chego em casa, eu não estou mais feliz. Porque aquilo lá não sou eu, é uma máscara, uma fantasia. Você precisa descobrir quem você realmente é. E para isso você precisa se autoconhecer. E isso eu não estou falando só para os adolescentes, não. Isso eu estou falando para todo mundo. A gente precisa descobrir quem a gente é. Isso é uma jornada. Não é do dia para a noite, não. É ao longo da vida. São várias etapas que você vai passar para você conseguir se despir dessas fantasias que você vive hoje e ser você realmente, tá? Mas voltando à história do adolescente que me perguntou como ele podia ser autorresponsável. Ser autorresponsável é você entender que tudo que acontece à sua volta é responsabilidade sua. Às vezes você e seus pais discutem, é você parar e pensar qual que foi a minha parcela de culpa, ou qual é a minha responsabilidade dentro dessa discussão, o que eu podia ter feito diferente para que ela não acontecesse, para que não acontecesse esse desgaste emocional. É você saber que você tem que estudar e você não precisar esperar ninguém mandar. É falar, olha, a gente está estudando a maioria, né, de forma remota. Então você sabe que você tem os seus compromissos. É você se organizar e cumprir com os seus compromissos. É você se dedicar a ponto da sua mãe do seu pai não precisarem ser chamados na escola, porque você não está cumprindo com a sua obrigação, com a sua responsabilidade. É você saber que a sua mãe e seu pai trabalham o dia inteiro e que você pode ajudar em casa. Como que você pode saber se você é uma pessoa autorresponsável ou não? Olhe para dentro de você, olhe para o relacionamento seu com as pessoas da sua casa, olhe a rotina de vocês e se pergunte: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar o meu tempo com meu pai, meu tempo com a minha mãe? O que eu posso fazer para melhorar os meus estudos? O que eu posso fazer para que meu pai e minha mãe tenham mais tempo para mim? Como eu posso ajudar mais dentro de casa? Se você tem irmão ou irmã pequena, será que você não pode ajudar seus pais cuidando deles, né? O que você pode fazer? A gente tem as 6 leis da autorresponsabilidade, que eu vou falar dela mais para frente. Mas você, como filho, você pergunte o que você pode fazer para melhorar o convívio social dentro da sua casa. Você pode respeitar mais os seus pais, você pode ajudar mais, você pode contribuir mais com a casa. Quando eu falo contribuir, não é financeiramente, é em ações, lavar a louça do almoço, lavar a louça da janta, passar um pano, lavar um banheiro, acordar todo dia, arrumar sua cama, arrumar seu quarto. O que você pode fazer para ajudar? O que você pode fazer para melhorar o convívio social? Certo? Pai e mãe, eles são as pessoas mais importantes hoje. Eles a todo momento, eles vão estar com você. Tá? Então, honre teu pai e tua mãe. Respeite-os. E quando for um momento de discussão, de desavença, não discuta. Por mais que talvez você esteja certo. Lembre que seu pai e sua mãe, eles foram criados pelos pais e pelas mães deles. Ou seja, seus avós.
E pode ser que o que eles estão trazendo para dentro de casa é um aprendizado que eles têm lá com seus avós. Então, procure entender o contexto da situação. Em um outro momento, sem discutir, converse. Certo? Em outro momento, converse. Aprenda a não discutir. Aprenda a dialogar. Se você pai, se você mãe dialoga com seu filho, se você filho consegue dialogar com seus pais, o relacionamento de vocês melhora assim consideravelmente. Não é dialogando assim não, ó. Tô aqui, né, dialogando, mas tô aqui. Não é assim, é olhando o olho no olho. Como você demonstra respeito a uma pessoa quando você presta atenção no que ela fala? Olhe nos olhos do seu pai, olhe nos olhos da sua mãe, olhe nos olhos dos seus filhos e conversem com eles. Dialoguem, não alterem o tom de voz. Dialoguem. Normal, uma conversa normal do cotidiano. Quando você briga, você ativa sentimentos negativos. Quando você conversa, você faz com que essa pessoa ela tenha mais empatia. Quando a gente dialoga, quando a gente conversa, gera mais empatia do que quando a gente briga, do que quando a gente esbraveja. Então, a tendência do seu filho, dos seus pais prestarem mais atenção é conversando. Pai, eu preciso conversar com você. O senhor pode me dar um momento da sua atenção? Mãe, eu preciso conversar com a senhora pode me dar um pouquinho de atenção? Senta e olha, olho no olho. E converse, não brigue. Se você vê que a conversa está se tornando um pouquinho mais calorada, respira fundo e fala, olha, eu não quero brigar, só quero conversar. Vamos conversar? Se talvez ali não der para terminar a conversa no momento, conversa um pouquinho depois. Certinho? Gente, era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.